Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos estudar aí o transistor de unijunção programável, conhecido como PUT. Portanto, os objetivos da aula são os seguintes: definição do transistor de unijunção programável, características técnicas, estrutura e simbologia, e análise das etapas de funcionamento do componente. Então, de início, nós temos aí a definição do componente do PUT, né? Sendo que o PUT é o Programmable Unijunction Transistor, ou transistor de unijunção programável, em português, que é um dispositivo formado por 4 camadas, tá? Bem parecido com formação de tiristores, que foi desenvolvido para suprir uma deficiência técnica apresentada nos circuitos com um JT, ou seja, dependência do período das oscilações com a razão intrínseca de disparo, beleza? Então lá no JT nós tínhamos as resistências lá de interbase, né? Resistência base 1, base 2, dentro do componente. Isso daí era uma limitação, né? Porque a oscilação, o período, ele ficava em função dessa constante que a gente não conseguia mexer, e poderíamos mexer apenas no capacitância e resistência do circuito para tentar chegar próximo do período desejado. A figura ao lado vai demonstrar aqui a estrutura do PUT, né? Então perceba que, conforme eu disse, né? Você pega um SCR principalmente, né? O TRIAC também, mas SCR é bem similar, né? PN, PN, nós temos aqui 3 junções, 4 camadas, né? De elementos semicondutores. E o símbolo do componente aqui, ó, dá até para você confundir com SCR, mas lembrando que o SCR é a saída do gate é aqui por baixo, né? E o PUT, a saída do gate, é onde seria, digamos assim, o anodo, né? Se isso daqui fosse um diodo. Então, pense assim, gate no SCR está no catodo, gate no PUT está no anodo. Tá? Só para vocês não confundirem. Partindo para uma análise do componente, né? Peço para que você considere o circuito de um oscilador de relaxação, né? Da figura mostrada ao lado, nesta figura, né? A tensão na porta ela é dada por um divisor de tensão constituído de R1 e R2 que pode ser calculado por... Temos 2 circuitos aqui, a formulinha do divisor de tensões daqui. Nós temos R1 vezes VCC dividido por R1 mais R2. E esse outro circuitinho que subiu aqui na sequência, ele é o modelo do PUT com 2 transistores, tá? Um NPN e um PNP associados aqui, de uma forma que no anodo, que seria esse terminal aqui do nosso querido PUT, nós temos o que seria a injeção de corrente aqui no nosso transistor PNP, ou seja, seria o nosso emissor, tá certo? E o catodo estaria conectado no emissor também do transistor NPN. Então nós temos emissor aqui, com uma queda de 0,7. Tá? É algo bem similar, se vocês pararem para pensar um pouco, à estrutura que nós tínhamos do JT. Né? O JT que tinha ali uma divisão PN, né, com uma dopagem bem específica ali para cada um dos materiais, para o P e para o N. E tinha uma queda de 0,7 lá, né? Que vocês recordem, aqui vai ter também essa queda de 0,7 dada por esse diodo do transistor PNP. Agora, tem uma outra questão que é a tensão de gate, né? A tensão de gate é desse ponto até a referência terra do circuito, né? O negativo, que é basicamente a tensão que nós temos em R1. Tá? R1 que seria esse resistor aqui. Ou ainda esse carinha aqui, né? Para que os transistores internos conduzam, é necessário que o AK, que seria essa setinha aqui, né, a tensão entre anodo até o negativo, que estaria conectado aqui no nosso catodo, no caso de não condução do elemento, né, não teria queda de RL. Quando o AK for maior ou igual ao VBE mais VG. Então esse é o AK. Que nós temos VBE, VG aqui, faz uma lei de Kirchhoff e nós temos essa equação.
Daí podemos, né, colocar também o AK como sendo maior ou igual VBE mais R1 dividido por R1 mais R2 vezes VCC. Isso daqui é algo que a gente já viu, né, anteriormente. Aí, ó. Tem R1 aqui, R2 aqui, R1 aqui, R2 aqui, um divisor de tensão aqui. Interessante, né? Vamos adiante aí. Então, perceba, a expressão é bem similar à condição de disparo do JT. Isso é. Nós temos lá no JT VP, deve ser maior ou igual, que VD mais o eta, que seria a razão intrínseca do componente do JT, vezes VCC. Né? Então aqui eu coloco, né, que é a relação intrínseca de disparo, calculada em função de resistências para o PUT externas. Tá? Então esse daqui era uma relação intrínseca, estava dentro, né, do nosso querido JT. Já no PUT, não, é uma relação externa. Então nós temos R1 e R2 conectados externamente. Né? Lembrando que um PUT é uma associação de dois transistores, não tem resistor interno nenhum. Tá? Então a gente conecta externamente R1 e R2. E aí, ó, nós temos a relação programável do componente. Né? Então, esse eta aqui, que lá no JT era uma razão intrínseca, variava lá, eu coloquei para vocês, né, de 0,6 a 0,8, 0,9 na grande maioria das vezes. Aqui, esse eta, ele é programável, tá? Que dá o nome do componente, né? Unijunction Transistor Programmable. Então, ele é programável porque a gente vai programar o disparo dele, né, em função da razão intrínseca com dois resistores, R1 e R2, conforme a gente viu no slide anterior, certo? Então, o nome dele, né, a definição é por ser programável, por ter essa razão de disparo programável com dois resistores. Falando um pouco do funcionamento do PUT, né, ó, analisando o circuito e a curva característica das figuras abaixo, né, essas figuras aqui, podemos notar que inicialmente o capacitor está descarregado, né, e capacitor descarregado, já falei para vocês, equivale a um curto-circuito. Portanto, o VAK é bem menor que o VBE mais o VG. Lembrando que o VG vai ser dado por esse divisor de tensão, que gera a razão programável aqui do componente. E o VBE é o 0,7, né, do nosso transistor PNP. O PUT dispara se houver aqui uma tensão UAK igual a VBE mais VG. Né? Então, o que acontece? O capacitor ele vai carregando, né? Ele vai ter uma carga através desse resistor. Inicialmente estava cortado, né? Porque ele era um curto-circuito. Então essa tensão VAK era bem menor que VBE mais VG, mas ele é carregado e quando ele atinge uma determinada tensão, que é justamente VBE mais VG, nós temos o limite de condução. O PUT ele vai disparar, então ele vai conduzir toda a carga do capacitor, vai passar aqui pelo PUT, né, que é esse arranjo de transistor, uma forma que bem rápida na explicação, ele vai passar aqui para o emissor, uma parte da corrente sai da base, né, vem para cá para o nosso coletor, uma outra parcela sai aqui do coletor do PNP, vem para a base do NPN, dispara o NPN, pega aquela corrente que já tinha saído da base do PNP, entra no coletor do NPN e vai para o emissor juntamente com a corrente de base do NPN, chegando na carga RL. De forma bem resumida é isso daí. Então nós temos que o PUT ele vai conduzindo dessa forma internamente dois transistores. Mas pode imaginar que a corrente do capacitor ela entra no anodo e sai do catodo. Tá? Simplesmente quando a tensão de anodo para catodo é maior que VBE, que é 0,7, mais o VG, que é dado basicamente pela relação programável vezes o VCC. Tá certo, turma? E o disparo, ele ocorre, né, em função dessa curva, né? Então nós temos lá aquela curva que demonstra, né, o crescimento aqui da tensão, o capacitor começa a carregar do zero, ele já passa que é tensão de vara, mas continua carregando até atingir uma tensão de pico. Daí ele vai descarregando, entra no chamado região de resistência negativa, né, que a gente já tem estudado. Então vai decaindo, né, a resistência, a corrente vai aumentando, né,
porque a resistência vai decaindo, né, juntamente aqui com a tensão, por isso região de resistência negativa, né? Corrente vai aumentando conforme cai a tensão, que não é normal, né? Pelo menos em elementos passivos isso daí não acontece. Então, essa região de resistência negativa ocorre até que eu chegue numa tensão de vale. Nessa tensão de vale, o put ele corta e o capacitor volta a carregar, tá certo? Não vai estar um curto-circuito, né? Porque o capacitor partiu de zero. Nesse momento, ele volta a carregar já com uma tensão de vale. Então, ele vai manter um certo ciclo, né? Que nem nós temos no oscilador de relaxação com o JT. E uma coisa interessante é que esse daqui é a cara do componente, tá? É encapsulamento, né, que seria a forma que ele é montado, TO92, que é igual ao BC548, que vocês já devem ter visto em aulas de eletrônica analógica, né, que é um transistor bipolar, BC548, 547, 548B, por exemplo. Ele tem essa carinha também, tá? Então, você pega um put e você olha assim, é um transistor BC. Não, não é um put, porque o encapsulamento é o mesmo, mas o código é diferente, tá? Então, você pega um componente, sempre observe o código. Dá um Google, né, e você percebe qual componente é. Às vezes você pega um elemento que parece um transistor e é um triac, pode acontecer também, tá? E aqui tem a especificação, anodo, olhando para a parte faceada aqui, né, nós temos o mais esquerdo, o 2 é o do meio e o 3 é o catodo. É o esquema meio antiburro, né? O do meio é o gatilho, né? Onde é o gatilho? O do meio, quem vai comandar o do meio. O lado esquerdo entra energia e o lado direito sai energia. Pelo menos é lógico, né? Tem componente que não é bem assim, não. Mas, enfim, vamos adiante. Aqui eu demonstro as formas de onda, né, nas figuras abaixo. Então nós temos a forma de onda de carga do capacitor. Perceba o que eu falei, né? Parte de zero, atinge o valor de pico, retorna para o vale, atinge o valor de pico, retorna para o vale, atinge o valor de pico. E agora? Retorna para o vale e assim sucessivamente. Período da mesma forma. Você fala, o que mudou para o JT? Nada, a forma de onda é a mesma. Então, se a forma de onda de cargas daqui, forma de onda de descarga é essa daqui. Talvez seja um pulso mais, digamos assim, mais esperto, né? mais limpo, mais linear, né? Mas pouca coisa muda em termos de forma de onda de o JT para um put. Pouquíssima coisa. O que interessa mesmo é esse P aqui de programmable, né? Que dá mais uma variável para a gente trabalhar aí no projeto de oscilação. Então, passo um exemplo aqui de cálculo, né? Obviamente, para a gente fechar a aula de hoje. Peço que considere o circuito de relaxação com o put da família 2N6027, que é mostrado nessa figura. Tá? E peço também para que determine os parâmetros de relação programada de disparo, que é basicamente relação de resistências aqui, né? Que foi chamada nesse exercício de RB1 e RB2, fazendo uma analogia ao JT, né, que essas resistências estão inerentes ao componente. Depois, período de oscilação, frequência e tensão de pico, que já vimos aí esses cálculos anteriormente, né? Então vamos dar prosseguimento aqui. O que interessa mais para nós é essa questão aqui, né, do período da razão de disparo, que nós temos a razão de RB1 que é 50 por RB2 que também é 50, então vai ficar 50K dividido por 50K mais 50K, dá uma razão aí, de disparo programada de 0,5. No B eu peço para calcular o tempo de oscilação, então nós temos um capacitor aqui de 100 nano, né, um resistor série de carga de 33 kg, multiplico aqui, jogo na formulinha, 1 dividido por 1 menos a razão programada, que é meio, substituindo aí, fazendo a operação de ln, 2,29 milho. Se eu peço a frequência é o quê? O inverso do período. Então, 1 dividido por 2,29 milho, a frequência é 436 Hz. E o item D, temos que a tensão de pico será a razão programada vezes a tensão de alimentação, aproximadamente, né, porque nós temos aqui uma queda de 0,7, foi desprezado aqui, mas se a gente fosse
levar o pé da letra, teria aqui um 0,7, que é aquela queda no PNP interno output, tá? Então, meio vezes 12, 6 volts, tá? Então, o capacitor ele vai carregar até 6 volts, carregou 6 volts, dispara e conduz aqui entre o put, capacitor e RL. Perceba que o RL é 500 ohms, então aquela constante de tempo tal vai ser RL vezes C, vai ser muito menor que 33.000 vezes 100, né? 33.000 é pouca coisa, né? Maior que 500. Então, essa constante de tempo de carga é muito maior, é o que determina o período de oscilação, né? Tem uma interferência direta na forma. Agora, se eu for utilizar uma resistência pequenininha, eu vou ter um tempo muito pequeno, né? Então, 2,29 mili já é bem pequeno, né? Mas para que a gente não dependesse só disso daqui, né, das constantes de carga do capacitor, da constante, né, de carga, tem as constantes de carga e essa daqui de descarga. Foi criado o PUT porque daí ele possibilita também mexer na relação aqui programável com os resistores. Então, se eu tenho um resistor fixo, um capacitor fixo e preciso ter uma variação aí, né, do período de oscilação, eu posso botar um potenciômetro, tá? Boto um potenciômetro aqui em RB2, por exemplo, vou variando essa resistência, o que vai acontecer? Vai mudar a tensão aqui VG, mudou a tensão VG, vai mudar aquela lei de Kirchhoff, né, que a tensão de anodo para cátodo deve ser maior ou igual, 0,7 mais VG. Então mudou a lei de Kirchhoff aqui, vai mudar a tensão de carga do capacitor. Mudou a tensão de carga do capacitor, ele vai se carregar num tempo menor, mudando também o período de oscilação. Certo, turma? A aula de hoje é isso. Aula que eu considero aí complementar ao que nós vimos anteriormente, porque estudamos já na disciplina, né? Estudamos efetivamente o SCR, o TRIAC, o JT e o PUT, e um circuito novíssimo aí que vocês viram, esse oscilador de relaxação, que será integralizado os elementos de controle de potência, o SCR e o TRIAC, para fazer o efetivo controle de potência em sincronismo com a rede elétrica. No caso do SCR, que a gente trabalha em tensão alternada, é necessário ter esse controle. No TRIAC, aliás, no SCR para corrente contínua, da mesma forma, né? Porque os pulsos de corrente contínua que são gerados vêm da rede elétrica, né? Então a rede elétrica ela tem um sincronismo, então nós temos que ter também esse sincronismo. Veremos como é feito isso daí. É muito interessante, porque quando você tem o oscilador de relaxação bem compreendido, já com retificador controlado SCR bem compreendido, a gente pode unir as duas coisas e ver como funciona, né? Pelo menos na análise técnica aqui, por estudos teóricos, né? No laboratório a gente poderá ver aí, se Deus permitir aí, posteriormente, né, um circuitinho prático com JT, com PUT, com SCR, TRIAC, enfim, para entender melhor essas características de forma prática. Certo, turma? Agradeço aí a todos mais uma vez. Qualquer dúvida, estou disponível no chat. Bons estudos e até!